março do ano passado, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, aprovou uma resolução que restringe a publicidade e a comunicação mercadológica dirigidas a crianças de até 12 anos de idade. A publicidade direcionada a crianças também é considerada ilegal pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e também pela própria Constituição. Olá! Estamos bem perto do Dia das Crianças e, por isso, o Conexões de hoje vai debater a publicidade dirigida a crianças. Para isso, nós contamos com a presença do Diógenes Carvalho, que é professor da Faculdade de Direito da UFG. Olá, Diógenes, muito obrigada pela presença. Obrigado pela participação aqui no programa Conexões. Espero poder contribuir com o papel da criança consumidora hoje no mercado e principalmente pela tutela em relação aos direitos do consumidor. E também contamos com o Zander Campos, que é diretor da Associação Brasileira das Agências de Publicidade em Goiás, a ABAP. Olá, Zander, muito obrigada pela presença. Cumprimento aí os nossos telespectadores, os nossos internautas e os nossos ouvintes. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Bom, para começar, como que vocês percebem a publicidade feita para crianças? Ela realmente deve ser evitada? Como que vocês percebem essa regulamentação do CONANDA, ela é adequada? E também os outros mecanismos, como o Código de Defesa do Consumidor, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também prevêem uma restrição a essa publicidade dirigida a crianças. Queria que você começasse, professor. Bom, hoje a criança consumidora, vista pelo Código de Defesa do Consumidor, a gente passa a fazer um estudo bastante moderno da sociedade contemporânea, que é uma sociedade muito voltada ao consumo, ao consumismo, de sujeitos que são sujeitos consumidores. Então, a criança, ela é consumidora, de produtos infantis, ela direciona todo o comportamento de consumo da sua casa e futuramente é uma consumidora adulta. Então, ela passa a ser um alvo muito grande das publicidades, dos comerciais e das questões nesse sentido. A gente vem fazendo um estudo que a gente chama de hipervulnerabilidade desse consumidor. Ou seja, além de ser consumidor, que é uma pessoa já altamente fraca e vulnerável e debilitada no processo de decisão de qualquer tipo de compra, nós, na qualidade de consumidores, somos assim. E a gente encontra hoje um estudo de hipervulnerabilidade não só da criança, mas também do idoso, desse público novo que a cada dia mais passa a ser influenciado por esses comportamentos de compra. Eu venho da economia comportamental, estudo principalmente o processo de decisão do consumidor, ou seja, o que leva o consumidor a decidir, as variáveis de compra, que é preço, qualidade, marca, e os nossos problemas ou deficiências ou limitações cognitivas na hora de decisão da compra. Então a criança, ela é um alvo muito grande, porque ela está num processo de imaturidade ainda, todo o aspecto cognitivo dela está sendo construído e ela passa a ser um alvo muito grande, causando mal-estares psíquicos, comportamentais, e até mesmo questões da própria identidade, porque o consumo hoje, ele está muito voltado à identidade, ou seja, eu sou aquilo que eu consumo, eu me comunico pelos bens de consumo na qual eu tenho. Então a grande identidade hoje do consumidor na vida contemporânea, do brasileiro, ela é tratada pelo elemento consumo. Então isso também passa a ser uma grande dificuldade no tratamento, na tutela dessas questões todas voltadas à publicidade. Bom, Zander, você como representante da Associação das Agências, como as agências percebem essa publicidade, como elas têm lidado com essas restrições aí, principalmente para crianças menores de 12 anos? A publicidade no Brasil, ela é legislada por leis federais. A comunicação, todos os assuntos relacionados à publicidade só é tratada em nível do Congresso. Nós somos um dos 42 países no mundo onde a publicidade no Brasil ela é autorregulada, regulamentada. O que é isso? O setor privado, sem a participação estatal, ele possui na presença dos anunciantes, das agências de publicidade, da sociedade civil, um órgão, aliás vários, para centralizar as demandas e as tratativas no que diz respeito quando a publicidade não é bem aceita ou o consumidor tem uma reclamação, que é o CONAR.
o Conselho Nacional da Autorregulamentação, que possui um código, né? Esse código ele foi publicado em 1978 e lá nós temos especificamente, na seção 11, nós temos ali 22 requisitos onde existem as regulamentações destinadas aos anúncios que se destinam, não vou dizer ao público infantil, mas ao mercado que possui o consumidor infantil. Um dos requisitos da publicidade é que o anúncio ele é dirigido ao adulto, não à criança. A criança ela pode estar dentro do conceito lúdico da mensagem publicitária, na parte de se transmitir, né, os benefícios do produto ou do serviço, seja ele um alimento ou um brinquedo, mas sempre destinado ao público adulto. Além disso, nós temos itens na Constituição Federal que também garantem a liberdade da expressão comercial. Se os produtos são produzidos no país, pagam impostos e recolhem normalmente os seus tributos, ele tem direito a se expressar comercialmente. Nós até fazemos um parênteses aqui para fazer uma ponderação que hoje no Congresso Nacional nós temos aí aproximadamente 230 projetos de lei, professor, que ou cerceiam, ou proíbem, ou de alguma maneira limitam a capacidade das empresas de produtos e serviços de comunicar e de anunciar seus produtos livremente, né? Além desse mecanismo do CONAR, para a gente citar aqui como exemplo mais relevante, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, o próprio Código de Defesa do Consumidor que o professor Jorge citou no início, que desdobra para essas ações quando o caso, né? E o modelo brasileiro é bastante copiado fora. Desses 42 países que eu mencionei, 25 estão na comunidade da União Europeia, os outros 17 estão nos outros diversos continentes, aqui como Brasil, Argentina, Austrália. China e Rússia, por exemplo, que são potências emergentes, estão agora estudando os seus mecanismos de restrição. Os Estados Unidos são muito avançados nesse requisito também e possuem também um capítulo à parte dentro dos seus mecanismos de defesa do consumidor, focado especificamente para os anúncios, especificamente para a criança também. Os únicos países, assim dizer, que proíbem literalmente no mundo hoje a publicidade infantil é a Suécia e a Noruega. E também a província de Quebec, no Canadá. São esses três. Mas, assim, complementando a sua informação, o trade da comunicação, né, o setor de agências, produtores especializados, consultores, os próprios anunciantes, eles acompanham e realizam campanhas e ações de esclarecimento, seja para a sociedade civil, seja para os formadores de opinião, no que diz respeito a adotar as melhores práticas, porque a nossa visão é de que não é necessário proibir. Existem já as regras e elas precisam de ser utilizadas em bom tom para que os produtos possam ser consumidos e divulgados. Ok. Bom, nosso tempo no primeiro bloco acabou. A gente vai para um rápido intervalo. No próximo bloco você continua conferindo esse debate a respeito da publicidade infantil.